Lucas capítulo 11. Faremos a leitura a partir do versículo 1. Diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Até aqui, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Tu és grande, tremendo, maravilhoso. Quem é comparado a Ti? Se nós subirmos ao mais alto monte, lá o Senhor está. Se descemos ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. É diante de Ti, ó Deus, que a Tua igreja está reunida. Diante da Tua grandeza e do Teu imenso poder. Por isso pedimos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e nos permita compreender a Tua palavra. Se revele a nós, ó Deus, porque se o Senhor não agir em nossos corações, se o Senhor não abrir os nossos olhos espirituais, em vão será todo o nosso esforço, em vão correremos a fazer isso. Mas se o Senhor, ó Deus, nos ajudar, nós conseguiremos ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e sermos salvos pela Tua palavra. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar nesta noite e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é: ensina-nos a orar. Nós percebemos aqui que Jesus ele estava orando, ele foi orar. E um dos discípulos de Jesus chega para ele e fala para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Eu queria que os irmãos se atentassem ao que Jesus disse sobre oração. Em Mateus 21, 22, Jesus diz assim: E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Em Marcos 11, 24 diz: Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Em João 14, 13, E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 15, 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. João 16, 23 e 24. Naquele dia, vocês me perguntarão nada mais. Na verdade, eu lhes digo que, se pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Observem as afirmações fortes que Jesus faz sobre a oração. Ele disse: tudo o que pedires, seja o que for que vós pedirdes, pedirão o que quiserem. Se pedirem alguma coisa, peçam e receberão. Diante dessas afirmações, nós deveríamos dar mais valor às orações. É por isso que o discípulo pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a
orar. E hoje eu tratarei sobre este assunto tão importante para a igreja, a oração. A oração é o principal meio da graça, é o principal meio que Deus age em nossas vidas. O reformador João Calvino, teólogo reformador João Calvino, ele via a oração como a forma pela qual o crente se relaciona diretamente com Deus, com um diálogo íntimo e pessoal. Ele descrevia que a oração é o meio que nós pegamos as bênçãos e promessas que Deus nos revela em sua palavra, trazendo-as da esfera da promessa para a esfera da experiência concreta. É por meio da oração que as promessas de Deus se tornam realidade. Então, João Calvino, ele vai falar a respeito da oração, o teólogo e reformador. E ele vai falar que é por meio da oração é que nós pegamos as bênçãos e promessas que Deus diz em sua palavra e trazemos para a realidade da nossa vida. E o que é oração? Então, quando nós falamos sobre oração, o que significa oração? O que é oração? No Catecismo Maior de Westminster, oração, eles ensinam, os puritanos, é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio de seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados, e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Então, no Catecismo Maior de Westminster, o que eles vão ensinar para a igreja? Eles vão ensinar que a oração é quando nós oferecemos os nossos desejos a Deus, colocamos diante de Deus os nossos desejos, em nome de Cristo, e com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo e com a mediação de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Em essência, para os reformadores, a oração é um diálogo vital e contínuo com Deus, fundamentado na palavra, na Bíblia, mediado por Cristo, capacitado pelo Espírito Santo e que expressa a total dependência do crente na soberania e bondade de Deus, sendo tudo para a glória dele. Então, isto é oração. É quando nós conversamos com Deus, é quando nós dialogamos com Deus. E essa conversa, ela é fundamentada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. É por isso que nós precisamos de conhecer a Bíblia, porque nós fundamentamos a nossa conversa com Deus no que está escrito na Bíblia, mediado por Cristo, porque ninguém pode ir a Deus senão por Cristo, e capacitado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos ajudar a orar, e que expressa a nossa total dependência em Deus. E tudo o que nós pedimos em oração, tudo deve ser para a glória de Deus. Na época de Jesus, a oração, ela havia perdido o significado real. Isso que nós estamos falando aqui agora sobre oração, na época de Jesus, havia se perdido esse significado. A oração naquela época tinha se tornado um ato de hipocrisia. Em Mateus 6,5 diz, porque eles gostavam de orar em pé nas sinagogas, nas igrejas da época, e nos cantos das praças, nos lugares de destaque, para serem vistos pelos homens. Na época de Jesus, essa oração, esse desejo da glória de Deus, esse desejo de conversar com Deus e tudo mais, havia se perdido. Os religiosos da época, eles oravam, mas eles oravam com hipocrisia. Eles desejavam serem vistos pelos homens. Então eles iam nas sinagogas, nas igrejas da época, e eles gostavam de orar em pé. Gostavam de orar também nos cantos das praças. Por que o canto das praças? Porque era o local de grande movimento naquela época. Porque o desejo deles não era a glória de Deus, mas era a glória própria. Então havia muita hipocrisia. A oração, ela havia se tornado vãs repetições, tipo mantras, rezas,
E esse modelo pagão de orar influenciou os judeus em suas orações. Como diz lá em Mateus 6, 7. A oração também havia se tornado um meio de lucro. Eles faziam longas orações, mas com as motivações erradas, como diz em Mateus 23, 14. Então, a essência da oração, o porquê orar, como orar, tinha se perdido. Havia hipocrisia, havia uma mistura de oração bíblica com rezas pagãs. Eles usavam vãs repetições, ficavam repetindo, como que se pela repetição eles fossem receber algo de Deus. Chega ao ponto que a oração se tornou um meio de lucro. Pessoas que oravam bem, o que elas faziam? Elas visitavam as pessoas que estavam precisando. Lá em Mateus 23 fala das viúvas que estavam precisando de algo, e eles faziam longas orações, belas orações. E após as orações, eles recebiam dinheiro por isso. O que nós observamos? Que quando os discípulos ouvem Jesus orando, eles percebem a grande diferença da oração de Jesus com a oração que se fazia naquela época. Então vão pedir para Jesus os ensinar a orar. E hoje, irmãos, nós também precisamos aprender a orar. Muitos de nós viemos de movimentos neopentecostais e nos ensinaram muitas coisas erradas sobre oração. Assim como eles estavam errando na época de Jesus a forma de orar, também muitos de nós fomos ensinados ao longo da nossa vida. Seja no catolicismo romano, seja nas igrejas evangélicas de hoje, a maior parte de muitos ensinamentos foram nos ensinados errado. Nesse movimento hoje da igreja moderna evangélica, a oração frequentemente, ela está associada à obtenção de bens materiais, saúde e sucesso financeiro, como recompensa pelas boas obras, méritos e ofertas financeiras. Eles ensinam, se você for fiel a Deus, quando você orar, Ele te abençoará. Então vão ensinar que Deus ouvirá as orações pelos méritos. Se der dinheiro, se der dízimo, se der oferta, se fazer coisas boas, Deus então ouvirá. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a nossa oração, ela é ouvida pela graça de Deus. É um favor de Deus. É uma misericórdia de Deus, a permissão que Ele nos dá de orar. Então a oração não é uma recompensa ao orarmos, não somos recompensados. Deus não tem nada para recompensar ninguém, é tudo pela graça. Fomos ensinados uma ênfase excessiva, como se na oração Deus tivesse a obrigação de fazer algo ou agir. Essa prática, ela vai ensinar o crente a declarar, profetizar, determinar algo com base na crença de que as palavras têm poder. Outra coisa que nos ensinaram errado é declara a tua bênção, decreta a tua vitória, profetiza. Ué, peraí, onde que encontra isso na Bíblia? Em nenhum lugar. Deus, Ele não tem a obrigação de fazer nada. É por isso que quando nós pedimos, nós suplicamos a Ele, Senhor, tenha misericórdia de nós, ouve as nossas orações. Não, eu estou decretando, vai ser agora. Olha a diferença. Nós não decretamos nada, quem decreta tudo é Deus. Só existe um Deus, só existe um soberano. É Ele quem decreta, é Ele quem faz acontecer, é Ele quem determina todas as coisas. Nós somos pó, do pó viemos e ao pó retornaremos. Só existe um Deus. Então fomos ensinados errados, com o poder de palavras. O único que tem poder é Deus. Também fomos ensinados o uso de objetos ungidos, pontos de contatos na oração, como óleo, rosas, sal, água e outras coisas, como meios para se obter bênçãos ou realizar milagres. Então fomos ensinados que a necessidade desses objetos para a oração, para tornar a oração mais forte, para Deus ouvir a oração, para receber algum milagre, se passar um óleo, se passar um sal, se tiver uma rosa, ou qualquer outra coisa, qualquer outro objeto. A Bíblia fala que não precisamos nada disso. Jesus diz o quê?
se vocês pedirem alguma coisa em meu nome. Nós não precisamos de mediação de objetos. Não existe mais mediação de objetos. Fomos ensinados errados. Muitas pessoas hoje são dependentes dessas coisas porque foram ensinados errados. Outra coisa que nos ensinaram errado. A liderança muitas vezes é visto como uma detentora de um contato especial com Deus, chamados de ungidos de Deus, e fazem mediação entre Deus e os homens. Imponham as mãos para transferência de poder, o que pode ser usado para manipular e controlar os membros. Geralmente eles dizem, vem aqui na frente, vocês vão receber a bênção e a unção. Como se o pastor, ou quem estiver pregando, tivesse mais poder que os outros irmãos. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que habita num, habita no outro. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais poder do que ninguém. Todos nós somos iguais diante de Deus. Somos uma família, somos irmãos em Cristo. O pastor apenas tem aqui a finalidade de pregar o Evangelho para os irmãos, para edificar a igreja. Mas eu não tenho, a minha oração não é mais poderosa que a tua. As minhas mãos não têm mais poder do que a mão de outros. Todos nós somos iguais, mas somos ensinados isso. Para quê? Para manipular as pessoas a dependerem de pessoas. Então as pessoas, elas acham que se o pastor orar, ela vai receber. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus fala, o que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Nós não precisamos mais de homens mediando a nossa oração. Hoje nós podemos ir diretamente até Deus. Então não adianta vir aqui na frente para receber bênção. Você pode estar em qualquer lugar, sentado, em pé, lá fora, orando a Deus. É Ele quem nos abençoa, é Ele quem tem poder. Você acha que um homem tem um poder de abrir as portas do céu e abençoar alguém, derramar bênção sobre alguém? Meu irmão, só Deus pode. Homens não podem, homens não têm poder. Quem tem poder é Deus. Há também uma grande ênfase em uma batalha espiritual, com orações de libertação, repreensão de forças demoníacas. Tudo é demônio. Se você gritar no microfone, se você marchar, se você pisar na cabeça do diabo, você receberá a vitória. Então as pessoas têm uma ênfase a respeito disso, de uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Uma pessoa começa a pegar um microfone, começa a gritar, e começa a marchar, e marcha, e pisa na cabeça do diabo, e pisa para lá, e vem para cá, e vamos agora, e agora volta. Irmãos, nós não vemos isso na Bíblia. Jesus nunca ensinou isso. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Jesus nunca chegou com o microfone gritando igual doido, mandando todo mundo marchar, levantar as mãos e andar. Você não vai ver isso na Bíblia. Isso é apenas uma invenção de igrejas que nunca leram a Bíblia, de pastores que nunca estudaram a Bíblia. Então, a igreja, nós, precisamos urgentemente retornar para as Escrituras e aprender a orar com as orações da Bíblia. Diferente de tudo isso que nós acabamos de ouvir, eu agora vou mostrar as orações que tem na Bíblia. Eu queria dar alguns exemplos para os irmãos entenderem melhor. Eu queria citar o exemplo da oração de Abraão, quando ele ora por Sodoma e Gomorra. Isso está em Gênesis capítulo 18. Diz assim a oração: continuou a Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20 justos, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão, não se ire, Senhor, se eu falo somente mais esta vez. Se porventura ali houver 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Aqui é uma oração de intercessão de Abraão. Olha como que Abraão conversa com Deus. Senhor, eis que me atrevi a falar contigo. Olha o nível da oração de uma pessoa que está se aproximando de Deus. Eis que me atrevi a falar contigo. Senhor, não se ire
se eu lhe falar somente mais uma coisa? Olha o temor, olha a reverência de alguém falando em oração com Deus. Como assim eu determino, eu decreto, é agora que vai acontecer? Olha, Senhor, não se ire quando eu estiver falando em oração contigo. Eu vou pedir somente mais uma coisa ao Senhor. Olha a oração de Moisés pelo povo de Israel em Êxodo 32, 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e mão poderosa? Olha, ele suplica ao Senhor. Moisés estava frequentemente intercedendo por Israel, pedindo o perdão e a misericórdia quando o povo pecou, lembrando a Deus de suas promessas. Senhor, não se acende a tua ira contra nós. Lembra-se, quando você continuar a oração, ele vai falar, lembra-se das suas promessas. Olha a oração de Ana em 1 Samuel 1. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Uma oração onde Ana clama a Deus por um filho e promete consagrá-lo ao Senhor. A sua oração sincera e desesperada é respondida por Deus. Deus dá o filho a Ana. Olha as orações de Davi no Salmo 51, que é a oração de confissão do pecado e arrependimento. Olha que Davi fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo as multidões das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente a minha alma, e purifica do meu pecado. Olha como que Davi chega diante de Deus: Senhor, compadece-te de mim, Senhor, livra-me dos meus pecados, lava-me nas minhas transgressões, me purifica do mal que eu tenho feito. Olha os Salmos 23 de Davi, a oração de confiança e proteção. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É Ele quem me faz repousar por pastos verdejantes. É Ele quem me leva junto às águas de descanso. Senhor, Tu és o meu pastor. É o Senhor que é o meu pastor. É o Senhor que me guia. É o Senhor quem me guarda. Salmo 139 de Davi, salmo de adoração. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento. Olha a oração de Salomão na dedicação do templo em 2 Crônicas 6. E disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu nos céus e na terra, como Tu que guardas a aliança e a misericórdia a Teus servos, que de todo o coração andam diante de Ti. Salomão ora aqui pedindo a Deus que o Senhor esteja com os olhos e os ouvidos atentos às suas súplicas, às súplicas do povo feitas no templo. A oração de Elias no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, que é uma oração curta e poderosa, que ele invoca fogo do céu, demonstrando a soberania de Deus contra os deuses pagãos, quando ele pede para que Deus consuma aquele holocausto com fogo, e Deus atende o seu clamor. A oração de Jonas, em Jonas capítulo 2, diz assim: então Jonas do ventre do peixe, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Uma oração de arrependimento e gratidão. A oração de Daniel, em Daniel 9, 3, diz assim: orei ao Senhor meu Deus, e confessei: ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas a Tua aliança de amor leal para com os que Te amam, e te obedecem os Teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal, fomos rebeldes contra Ti, e desprezamos os Teus mandamentos e estatutos. Isso é oração. É isso que nós devemos orar. É dessa forma que Deus pede para nós. Uma súplica, um clamor. Nós entendendo que nós não estamos diante de uma estátua. Nós não estamos diante de pessoas. Nós estamos diante de um ser Criador dos céus e da terra, de um ser eterno, de um ser que julgará todos os homens. Precisa de haver um temor, uma graça, uma glória, quando nós invocamos o nome do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo de oração.
As suas orações revelam a sua intimidade com o Pai e a total dependência dele. Nós vemos em Mateus 6:9 a oração do Pai Nosso, que é a mais conhecida e ensinada, um modelo de oração que abrange adoração, reconhecimento da soberania de Deus, pedidos por provisão, perdão, livramento do mal. Temos também a oração de Jesus no Getsêmani, em Mateus 26, que Jesus expressa sua angústia profunda diante da cruz, dizendo: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração sacerdotal de Jesus em João 17, que é uma oração longa e profunda, onde Jesus intercede pelos discípulos e por todos os que creriam nele, pela unidade, santificação, proteção, revelando o seu amor e cuidado com a igreja. E a oração na cruz, em Lucas 23, que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus vai ser o maior exemplo de oração, e ele vai deixar para nós os principais modelos de como nós devemos orar. No Novo Testamento, após Jesus, nós temos as orações feitas pela igreja primitiva, em Atos capítulo 4, que diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, Senhor Deus soberano, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Após a libertação de João e Pedro, a igreja se reúne em oração, adorando a Deus por sua soberania e pedindo ousadia para eles proclamarem a palavra de Deus. Nós temos as orações de Paulo, em Efésios 1, Filipenses 1, Colossenses 1. Paulo também, ele frequentemente expressava suas orações pela igreja, pedindo sabedoria, revelação, amor, conhecimento, discernimento, força interior. Temos também a oração de Estevão, em Atos 7. Enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão orava pedindo a Jesus que recebesse o seu espírito e perdoasse os seus agressores. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de como nós devemos orar. E a Bíblia, ela vai nos ensinar a forma de nós orarmos. E a oração é a marca principal da graça, mostrando a nossa comunhão com Deus, expressando a nossa fé nele. Agora a pergunta que nós fazemos: como orar? E eu queria iniciar, nesse momento, com os 5 princípios importantes na oração que nós devemos guardar. Ao analisarmos as orações, nós temos 5 princípios que nós devemos manter em mente todas as vezes que nós formos orar. O primeiro princípio é que nós devemos orar em nome de Jesus como mediador. Nós não temos outra base sobre qual nós podemos nos aproximar de Deus. Quando diz nome, em nome de Jesus, significa na autoridade de Jesus, na mediação de Jesus. Nós, homens, ninguém pode ir até Deus por si mesmo, porque todos são pecadores. E o pecado, ele nos separa de Deus. É por isso que nós precisamos de um mediador entre nós e Deus. Logo, somente as orações feitas em nome de Jesus são ouvidas. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: há um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. Paulo também diz em Romanos 5,1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Primeiro princípio: as nossas orações, elas têm que ser mediadas por Jesus Cristo. Então nós não falamos, olha, em nome de Jesus, por falar, como uma questão religiosa. Nós estamos falando em nome de Jesus, ou seja, pedindo que Jesus medie a nossa oração. Em teu nome, Senhor, nós oramos.
na autoridade do teu nome, na mediação do Senhor. O segundo princípio, nós devemos orar com a ajuda do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é crucial para as nossas orações. Em João 16 diz: Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guiará a toda a verdade. Em Romanos 8 diz: Ele nos ajudará em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. O segundo princípio é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo que habita em nós para orarmos, porque nós não temos um entendimento, por causa do pecado, a nossa mente, o nosso entendimento, ele é muito confuso. E nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre, nos dirija, nos conduza à oração. Porque por nós mesmos, nós não sabemos. E nós pedimos então a Ele: Espírito Santo, me ajude, me fortaleça, me dê força, me dê ânimo, me convença. Nós precisamos de orar com a ajuda do Espírito Santo. Terceiro princípio, nós devemos orar com fé. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Nós precisamos de orar com fé, ou seja, crendo em Deus, porque é aquele que ora com fé, aquele que tem fé, Deus se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Eu não posso entrar para orar com Deus sem crer naquilo que eu estou orando. Eu preciso de crer naquilo que eu estou orando. O quarto princípio, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então nós devemos ir a Deus em submissão. Ele sabe o que é melhor para nós. É a vontade dele e não a nossa que deve ser feita. É por isso que nós precisamos de conhecer bem a Bíblia, que é a revelação da vontade de Deus. Tudo aquilo que nós orarmos conforme a vontade dele, ele nos ouvirá. Se eu não conheço a Bíblia, eu vou estar dando tiro ao alto. Eu não vou saber para onde atirar, eu não sei o que fazer. Ao conhecermos a Bíblia, nós vamos então direcionar as nossas orações de acordo com ela, de acordo com a vontade de Deus. E o quinto princípio, nós devemos orar com o fim de Deus receber glória. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. Assim a oração deve buscar que o nome de Deus seja glorificado. Devemos perguntar se, pelo que eu estou orando, Deus receberá glória. Porque o fim de todas as coisas, o fim da nossa oração, não é a nossa glória. Não somos nós. É sempre a glória de Deus. Então é muito importante, quando nós formos orar, iniciarmos uma oração, termos em mente esses 5 princípios. Orar sempre em nome de Cristo, orar com a ajuda do Espírito Santo, orar com fé, orar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e orar com o fim de Deus receber glória. Agora, como devemos iniciar a oração e conduzi-la? Esses 5 princípios vai nos mostrar o que deve ter na oração, princípios de como orar. Mas agora, como nós oramos, iniciando a oração e conduzindo a nossa oração? A Bíblia também, ela nos dá as características de modelos de oração. E nós também temos 5 princípios de modelo de oração. Então, como nós iniciamos uma oração? A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos iniciar a oração sempre exaltando, adorando e louvando a Deus. Nós começamos a oração
bendizendo o nome do Senhor, glorificando o nome de Deus, declarando quem Ele é, como na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. O modelo que nós temos na Bíblia é de iniciarmos as nossas orações, não pedindo, não pedindo perdão, é nós iniciarmos glorificando a Deus. Senhor, eu estou diante de Ti. O Senhor é santo. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Quem é como o Senhor? Tu és fiel, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Então nós começamos exaltando a glória de Deus. Começamos a oração glorificando a Deus, adorando a Deus, engrandecendo o nome de Deus, louvando com alegria e reverência a Deus. É o momento em que nós descansamos em Cristo, na obra de Cristo. Então assim nós devemos começar a oração, glorificando o nome de Deus. O segundo princípio na oração, de modelo de oração, depois é o momento do nosso arrependimento, da confissão de pecados. É nós darmos nomes ao nosso pecado. Como diz em Romanos 3, não há um justo sequer. É confessar os pecados do dia, da semana. O pecado é tanto em ação, palavras, pensamentos ou omissão. Quando sabemos que temos que fazer e não fazemos, é pecado. Na oração do Pai Nosso diz o quê? Perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos devedores. É o momento do arrependimento. Nós vamos a Deus arrependidos. Senhor, eu pequei nisso. Falei o que eu não devia falar, pensei o que eu não devia pensar, assisti o que não devia assistir, fiz o que não devia fazer, e deixei de fazer o que era para eu fazer. Pecado. Falar a Deus o pecado que nós cometemos, não de forma genérica. Não é pessoa falar de forma genérica, perdoa o meu pecado. Não, Senhor, eu pequei isso, eu blasfemei, eu falei mal, eu fiz aquilo. Senhor, perdoa os meus pecados. É o momento de nós pedirmos perdão a Deus por tudo aquilo que nós fizemos de mal. Depois, o terceiro princípio de modelo da oração é o agradecimento. Nós então agradecemos a Deus, ações de graça. Obrigado, Senhor, pela roupa, família, saúde, trabalho, alimento, o ar que eu respiro, minha salvação, meu novo coração. Obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos. O agradecimento. O terceiro modelo de como orar é o agradecimento. É nós agradecermos a Deus por tudo o que Ele tem feito. Porque nós estamos vivos. Porque nós almoçamos, nós jantamos, nós estamos trabalhando, nós estamos com saúde. Agradecermos a Deus. Sermos gratos a Deus. Coração alegre. Senhor, obrigado por tudo. Não tenho uma coisa, não tem problema, mas eu tenho 99 coisas. Agradecer a Deus. O quarto ponto é a petição. É colocar diante de Deus as nossas necessidades. Como diz na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Tudo o que eu preciso, colocar diante de Deus. Aquilo que está tirando a minha paz, pedir a Deus. Colocar diante do Senhor. Se eu preciso de um emprego, de uma cura, de uma libertação de vício, uma restauração no casamento, na família, se eu preciso de mansidão, se eu ainda não fui salvo, se o meu coração ainda está endurecido, se eu preciso segurar mais a língua, é o momento da petição, é o momento em que nós vamos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, o que eu preciso de Deus. Não é o que Jesus fala? Tudo o que pedires em meu nome crendo, recebereis. Agora eu vou colocar diante do Senhor as minhas petições. Senhor, e petições que são realmente justas. Senhor, converte a minha esposa. Senhor, converte meu marido. Converte os meus filhos. É a vontade de Deus? Provavelmente que sim.
Biblicamente, sim. Senhor, me ajuda, converte esses corações. Tudo o que pedires em teu nome, de acordo com a tua vontade, com fé, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vai me ouvir. Me ajuda. Senhor, eu estou desempregado, eu preciso sustentar a minha família. Me ajude. É certo? É digno? Sim. O Senhor vai ajudar. O Senhor vai nos auxiliar de alguma forma. Então, tudo aquilo que nós precisamos é o momento em que nós pedimos também a Deus as nossas necessidades. Aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos promete. E o quinto ponto sobre oração é a intercessão. Agora você se colocar no lugar do outro. É orar por algo ou por alguém. Agora eu deixo as minhas necessidades e eu vou ajudar os outros em oração. Seja orar por alguém que você conhece, o amigo, o vizinho, família, os pastores. Ou orar por autoridades do país, da cidade, presidente, deputados, juízes, prefeitos, vereadores. Orar por situações adversas, corrupção, ideologias, drogas, aborto, epidemias, desastres naturais, igreja perseguida. É o momento da intercessão. Agora é o momento de eu orar em favor de algo. Orar por alguma causa, ou orar por alguém. Então, esses 5 princípios é o modelo que nós temos de oração. É quando nós, então, iniciamos exaltando e adorando a Deus, depois nós nos arrependemos dos pecados, confessamos os pecados, depois nós agradecemos por tudo que temos, depois nós pedimos ao Senhor alguma necessidade que venhamos a ter, e depois nós nos colocamos no lugar do outro, ou de algo, intercedendo, para que Deus possa intervir. Em Filipenses 4:3, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Paulo diz o quê? Para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma desse mundo, mas em tudo que nós precisarmos, nós colocarmos diante do Senhor, apresentar diante de Deus. Deus, Ele vai responder todas as orações? Vai, mas nem sempre com um sim, muitas vezes com um não. Muitas vezes Deus Ele vai querer nos ensinar muitas coisas, e Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos, outras vezes Deus vai nos capacitar a enfrentar o problema e nos sustentar diante do problema. Mas Deus sempre ouvirá os nossos pedidos. João Calvino, ele disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, quando nós estamos afligidos, cansados, sobrecarregados, tristes, angustiados, oração. Vamos a Deus em oração. E é Ele quem vai nos ajudar. É Ele quem vai nos guardar, nos livrar, nos ajudar em todas as coisas. Seja abrindo as portas, ou seja, nos fortalecendo para atravessar as situações difíceis da nossa vida. Apesar de nós sabermos quão importante é a oração e tudo que pode acontecer por meio da oração, o que nós percebemos em nossa vida são as dificuldades que todos nós enfrentamos para orar. E eu queria trazer algumas dificuldades que nós passamos e como superá-las. Uma das grandes dificuldades que nós temos e desafios para orar é a falta de tempo. Todos nós enfrentamos essa dificuldade. Muito corrido a vida, as coisas que temos que fazer, trabalhar, cuidar da família, estudar. E essa falta de tempo acaba atrapalhando o nosso momento de oração. E olha como que são as coisas. Se nós orarmos, Deus vai nos ajudar em tudo. E muitas vezes deixamos de orar e tentamos fazer na nossa força. E chegamos ao fim do dia e não conseguimos. Nos cansamos, nos fadigamos.
Por isso, nós devemos dedicar um horário específico e inegociável para a oração, mesmo que seja curto. Nós devemos separar um tempo do nosso dia, de preferência, o quanto antes de trabalhar, antes de fazer alguma coisa, porque muitas vezes deixamos sempre para depois, e quando chega a noite, já estamos cansados. Por isso, tire um momento da sua vida, antes de você trabalhar, ou no momento em que você tem ali a sua folga, antes do seu almoço, e faça uma oração a Deus. As distrações. Encontre um lugar tranquilo e peça a Deus para acalmar a sua mente. Hoje nós também temos muitas distrações, internet, celular, televisão e várias outras coisas. E nós precisamos o quê? Encontrar um lugar tranquilo, em paz, acalmar a nossa mente para podermos orar a Deus. Outro desafio é o sentimento de indignidade. A pessoa, ela erra, ela peca, e ela acha que não merece e que vai ser em vão ela orar a Deus porque ela é pecadora. Irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Por isso, lembre-se que você se aproxima de Deus pela graça e pela mediação de Cristo, e não por mérito próprio. Não é pelo teu mérito. Deus não vai te ouvir porque você foi uma boa pessoa. Deus não vai te ouvir porque você agora está obedecendo. Não, Deus vai te ouvir por causa de Cristo, pela graça dele. É por isso que ele vai te ouvir. Outra coisa que muitas vezes faz com que a pessoa deixe de orar é a falta da resposta. Nem sempre a resposta de Deus é sim, ou imediata. Pode ser espere, ou também pode ser não. Mas nós devemos continuar confiando em Deus. Tem pessoas que querem orar hoje e receber amanhã, e muitas vezes não será assim. Nós devemos orar e continuar orando, e pedirmos que a vontade de Deus seja feita. Outra coisa que nos atrapalha na oração é a rotina e o tédio. Por isso, varie as suas orações. Use diferentes métodos, como uma oração escrita. De repente você não está conseguindo orar, falar algo a Deus. O que você pode fazer? Pega uma oração escrita. Hoje nós temos muitas orações na Bíblia para você ler e orar em voz alta. Temos orações puritanas de homens piedosos. Peguem essas orações e leia. Oração com cântico. Você pode cantar a Deus com as orações dos salmos. Você pode cantar os salmos. Você não consegue orar, vai lá e pega os salmos e começa a cantar aquele salmo. Começa a glorificar a Deus através dos salmos. Porque os salmos, eles são orações e cânticos. Leia a Bíblia e ore sobre o assunto. Talvez você não sabe naquele momento, o que eu vou orar? Para que eu vou orar? Leia um trecho da Bíblia e depois aquilo que está escrito, você ore sobre aquele assunto que você acabou de ler. Você pode orar em voz baixa, você pode orar em voz alta, você pode orar no teu quarto, você pode orar ao ar livre, sair ao ar livre, onde não tem ninguém, e orar. Você pode orar em secreto, pode orar nas reuniões de orações toda quarta-feira aqui, mas a Bíblia nos ensina o quê? Para nós não pararmos de orar. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. O que nós não podemos é desanimarmos de orar e pararmos de orar. Nós precisamos continuar a orar. O pastor Charles Spurgeon, ele diz assim, nosso Deus não somente ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos aflitos. Deus, ele ouve as nossas orações. Ele tem prazer de ouvir as nossas orações. E ele diz, se os nossos pais que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos, imagina ele que é Deus perfeitamente bom. Ele não nos dará aquilo que pedimos, segundo a sua vontade?
eu queria terminar essa pregação com as palavras do Senhor Jesus sobre oração. Jesus disse: tudo o que pedires, seja o que for que vós pedirdes, pedirão o que quiserem. Se pedirem alguma coisa, peçam e receberão. O meu encorajamento para os irmãos nessa noite é nós voltarmos a nos dedicar à oração. É nós buscarmos novamente o Senhor em oração. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é o nosso Pai. Imagina quantas graças, quantas coisas não podem acontecer por meio da nossa oração. E eu encorajo os irmãos a vocês organizarem a vida de vocês de oração. Se vocês têm vivido sem orar, passado tempo sem oração, sem ler a Bíblia, eu encorajo vocês a reorganizarem a vida de vocês. Imagina Jesus falando isso. O que vocês pedirem, receberão. E você sabe o que nós fazemos? Não pedimos nada. Nós vamos trabalhar e vamos tentar na nossa força, e vamos tentar no nosso braço forte. E passa-se o tempo, passa-se os dias, e nada acontece. Aí Jesus fala: peçam e recebam. Aí o que nós fazemos? Fazemos tudo menos orar. E chega no outro dia, fazemos tudo menos orar. Talvez será muito mais fácil se nós começarmos a orar a Deus, pedir a Deus, confiar nele, descansar nele. É tempo de nós voltarmos o nosso coração ao Senhor. É tempo de nós buscarmos mais a Deus de coração. Olha o mundo em que nós estamos vivendo. É um mundo que abandonou a Deus. É um mundo que virou as costas para o Senhor. É um mundo que não quer a Deus. Agora imagina um povo querendo a Deus. Imagina nós buscando a Deus de coração. O que não acontecerá? Por isso que cada um de nós possamos iniciar essa semana com um propósito de oração. Que você possa organizar a sua vida para você orar. Não importa o tempo, mas você orar a Deus, ir a Deus com sinceridade, ir a Deus com o teu coração. E nesse momento, eu convido os irmãos a curvar a cabeça, fechar os teus olhos. E diante de tudo isso que nós aprendemos nessa noite sobre oração, que você possa fazer uma análise. Onde você está falhando? Onde você pode corrigir? O que você pode fazer? E pedir a ajuda de Deus, para que Ele te ajude a ser um homem, uma mulher de oração.